Boa noite a todos. Hoje é dia 25 de agosto de 2021. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os instrumentos do plano diretor. Essa é a primeira live do semestre das rodadas de webinar, né? Então, são rodadas que a gente faz de conversa, que são temas transversais, aqueles que a gente vê na sala de aula e na nossa prática como arquitetos urbanistas, e que a gente sente que precisa ter uma, um aprofundamento, que a gente precisa ter uma discussão um pouco mais ampla do que aquela que a gente vê em sala de aula. Então, muitas vezes a gente está lá, né, desenvolvendo nossos projetos, utilizando esses instrumentos, mas sabe muito pouco sobre o alcance deles e o potencial deles dentro do contexto da cidade, da organização, do planejamento urbano. Então, eu gostaria de apresentar a professora Sara e a professora Uda. A professora Uda vai fazer a mediação, nossa arquiteta querida Sara vai fazer a sua fala, e a gente fica muito feliz e muito grata pelas duas, que são pessoas ímpares dentro dessa discussão, estarem aqui trazendo um pouco da expertise de vocês para colaborar com o crescimento coletivo do curso, dos alunos e de profissionais de arquitetura e urbanismo. Parabenizo, então, aí os alunos que estão aqui presentes. Eu estou vendo alunos do 10º período que estão se formando já esse semestre, Vitor, Yara, Milena. Fico muito feliz de vê-los aqui, de ver que vocês vão se formar e sair para o mercado atualizados e competentíssimos, então, estou muito feliz. E de ver também os alunos ingressantes, né? Pedro, Eider, que são alunos que estão aí começando o curso. Aí eu não vou deixar de falar dos alunos que estão no meio do caminho, senão ficam com ciúme, né? Maria Eduarda, Tereza. Então, sejam todos, Gesiane, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui hoje para essa conversa. Quando vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, vocês podem colocar no chat durante a fala das palestrantes, e aí no final a gente organiza, o Buda vai fazer a organização para que vocês possam para que todos sejam respondidos, tá? Então, aproveitem, tirem mesmo a dúvida de vocês. Os instrumentos, eu brinco que os instrumentos são como uma vassoura, né? E você pode usar a vassoura para varrer, como você pode usar a vassoura para bater na cabeça de alguém. Então, a gente precisa entender as regras do jogo, as sutilezas e tudo aquilo que a nossa ferramenta nos possibilita, para que a gente varra com melhor qualidade. Bom, então, uma boa noite para vocês. Vamos aí escutar a professora Uda. Seja muito bem-vinda, professora. Boa noite para todos, tá? Agradecer a presença de vocês aqui, a presença da professora Sara, tá? Camila, a excelente fala também. Acho que você já fez assim a fala completinha, tá? A respeito da importância desses instrumentos urbanísticos, dessa compreensão no nosso ato de projetar e no nosso ato de refletir também sobre as cidades, certo? E aí, alguns já têm uma compreensão já bem aprofundada, né, dos instrumentos urbanísticos. Acho que esse momento de revisão é importantíssimo aqui nessa fala de Sara para relembrar, e para relembrar que vocês já estão ali no pezinho como profissionais em breve, falta poucos meses, e aqueles que estão na sua fase de formação também é importante ter esse momento aqui, tá? Então, aproveitem, Sara. Ela é uma excelente professora, tá? Tem uma expertise, um total domínio, conhecimento sobre a temática. Então, assim, como já Camila informou, coloca lá os questionamentos no chat, eu vou separar essas informações, essas perguntas de vocês para o final, mas também quem quiser abrir a câmera ao final, perguntar, tá? Abrir o microfone, isso é super enriquecedor, acho que é até melhor, né, porque a gente está nesse momento de pandemia, cada um no seu cantinho, mas a gente vê o rosto de vocês, é fantástico. Então, assim, eu vou encerrar, tá, esse meu momento de fala, que acho que todo mundo quer ouvir hoje, é Sara, né, a professora Uda sempre aqui está fazendo seus comentários a respeito de legislação, então vou ouvir outras pessoas, e eu estou também semelhante a vocês, aprendendo constantemente. Então, tenho certeza que vai ser um aprendizado também para mim, não só para vocês, para mim também. Sara, antes de acho que você liberar o microfone, eu vou apresentar você, tá, para todos. Eu já te conheço, Camila também, mas aqui os futuros profissionais que vão ser colegas nossos aí no nosso dia a dia, né?
Acho que alguns já te conhecem, mas também outros vão te conhecer um pouco mais hoje. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, certo? Sara de Andrade e Andrade. Sim, é Sara de Andrade e Andrade, que algumas pessoas também questionam. Ela vai ministrar hoje uma fala sobre os instrumentos do plano diretor, a cidade e o seu dia a dia, certo? Sara, ela é arquiteta e urbanista, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem mestrado. Fui eu que travei ou foi o Uda que travou? Foi o Uda que travou. Uda? Esperar um minutinho só para ver se ela retorna. Professora Uda, você travou. Deixa eu mandar mensagem. Cursando o... Perdão, acho que retornei aqui, eu vou retornar a fala também, tá? A internet estava ótima esses dias, vieram aqui, ajeitaram, subiram na casa, fizeram tudo, a manutenção geral. Hoje começou a cair novamente, amanhã eu dou uma ligada para isso. Vou apresentar a Sara novamente, tá? Vou retornar aqui. Então, é Sara de Andrade e Andrade, gente. Ela vai ministrar aqui a palestra, fazer a fala sobre os instrumentos do plano diretor, a cidade e o seu dia a dia. Como eu já mencionei aqui para vocês, não sei se estava no momento que eu caí ou não, Sara é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre pelo programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo também da UFRN, e tem um doutorado, hoje está cursando o doutorado, tá? Estudando a relação entre o planejamento urbano, práticas insurgentes e o direito à cidade. Ela também é pesquisadora colaboradora do Ecohabitat na UFRN e participa, é integrante do Fórum Direito à Cidade da UFRN. Tem se dedicado à investigação de temas como planejamento e projeto urbano e regional, participação popular e produção do espaço urbano no contexto brasileiro. Foi professora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FASEX, Unifacex, e desde 2020 ela é professora substituta do curso de Arquitetura e Urbanismo na UFRN. Então, aproveitem sim toda essa expertise de Sara, tá? Nessa discussão de hoje, que acho que será riquíssima. Como eu já mencionei para vocês, eu também estarei aprendendo junto com vocês, junto com Sara. Então, muito obrigada, Sara, por essa presença, tá? Já desde já agradecendo. E aí, passo a fala para você. Boa noite, pessoal. Obrigada, Uda, pela apresentação e Camila também antes disso. Eu não posso deixar de começar agradecendo, né, o convite e a aproximação, né, entre nós. Camila aqui citando os alunos nominalmente, parecendo uma grande família, é sempre muito bom estar nesse contexto, né, e conhecer novos alunos, novos futuros colegas. E como o Uda falou, né, sempre aprendendo coletivamente. Acho que essa é uma pauta que nós três carregamos em função da nossa formação de origem, né, esse contexto da extensão e de uma formação colaborativa, participativa. E é isso que eu gostaria de tentar aqui. Por isso eu aceitei o convite e gostaria também de me aproximar de vocês em função dessa estratégia formativa, né? Eu preparei uma apresentação aqui porque me parece um pouco difícil falar sobre instrumentos, sobre o plano diretor, sem um plano de fundo, alguma coisa para ajudar com que a gente materialize um pouco os termos e as questões, embora eu sempre tente, de alguma forma, transicionar os termos muito técnicos ou de uma ordem mais jurídica para elementos que a gente se aproxime mais do nosso cotidiano. Afinal de contas, essa era inclusive a demanda da palestra, né? Fazer essa aproximação da legislação com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Eu vou puxar aqui a apresentação para começar para vocês e, portanto, não vou vê-los mais. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, como o Uda já advertiu inicialmente, usem o chat para a gente ter esse registro mais adiante, certo? Vocês já estão vendo todo mundo aí? Estão me ouvindo bem? Sim, Sara. Tá. Joia. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui esse plano de fundo de abertura, né, que é um pouco a chamada de vocês
para participar desse debate, dessa conversa, na verdade. Eu estou aqui lançando alguns elementos para a gente reforçar coisas que certamente vocês já sabem refletir para além disso, né, com a mediação da professora Uda. E aí algumas perguntas que estavam aí norteando e chamando vocês a participar dessa conversa, um pouco entender o que é o plano diretor, o que ele significa no contexto da cidade, do que ele é composto, e aí, por fim, como é que ele interfere no nosso dia a dia, como é que ele interfere na cidade. Vocês vão ver ao longo da minha fala que algumas dessas respostas, inevitavelmente, eu vou dar, mas outras respostas eu gostaria que ao final a gente conversasse sobre, né? Não queria entregar todos os elementos, costurar todas essas informações, eu queria também ver um pouco da discussão que vocês têm feito, né? E, para além das dúvidas, responder essas perguntas que norteiam essa aproximação entre a legislação e o nosso cotidiano. Para começar, assim, mais rigidamente falando, eu não posso falar de plano diretor sem esquecer que ele é uma peça normativa, jurídica, né, que não está solto, assim, no contexto da política urbana. Apesar dos planos diretores no contexto nacional não serem fruto, efetivamente, do momento que a gente chama de redemocratização do país, né, a partir da Constituição de 1988 e desse marco do que a gente costuma chamar de planejamento participativo, planejamento democrático, gestão democrática, a partir desse marco constitucional, apesar dos planos diretores serem anteriores a isso, a gente não pode deixar de se referir, dentro dessa nova concepção do plano diretor participativo, a esse marco da Constituição Federal, né, que inclui no seu corpo técnico os capítulos da política urbana, por uma força de movimentações populares, né, de reivindicação do Movimento Nacional de Reforma Urbana, que acaba conquistando essa inserção desse capítulo e, muito posteriormente, na continuidade da luta, né, consegue, e aí com outras articulações políticas, outro momento político, consegue estabelecer a sua regulamentação, que é o que a gente chama de Estatuto da Cidade, e aí ele estabelece um conjunto de normas, instrumentos, que tem uma ordem pública e um interesse social para regular efetivamente, de uma forma geral, a propriedade urbana e seu uso em prol do bem coletivo. E isso se rebate, obviamente, no contexto do plano diretor, porque desde o marco da Constituição, a gente tem um movimento da política urbana delegado, entre aspas, ou posicionado na esfera do município. Então, o plano diretor chega para a gente como essa peça que vai regular, a partir dos preceitos, a partir dos marcos, a partir do que estabeleceu a política urbana na Constituição, vai regular, vai orientar o desempenho dos agentes públicos e dos agentes privados que atuam na produção e gestão do espaço urbano. No contexto ainda municipal, a partir do plano diretor, né, se a gente for seguir assim, essa pirâmide normativa que está aí, a gente tem ainda regulamentações específicas, leis específicas ou decretos que regulamentam elementos ou próprios instrumentos que estão contidos no plano diretor. Então, nessa pirâmide normativa que eu ponho aí, a gente precisa lembrar de que o plano diretor está inserido nesse contexto, não é uma peça isolada, um elemento isolado. Mas aí o que significa, né, orientar o desempenho dos agentes públicos e privados na produção e gestão do espaço urbano? Como é que se dá essa regulação? Como é que se dá essa orientação? Essa constituição de diretrizes para a atuação desses agentes de forma a garantir um uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do território, que são diretrizes que o Estatuto da Cidade estabelece no seu corpo normativo, né, para regular a propriedade urbana, garantindo a correta distribuição de ônus e bônus do processo de urbanização. Mas como é que isso se dá efetivamente numa linguagem mais acessível, numa linguagem mais comum, né? Eu gosto muito de trazer essa fala do professor Flávio Vilaça, que é inclusive um forte crítico dos planos diretores, da peça plano diretor como instrumento do planejamento, mas ele é muito feliz, né, nas suas críticas e também nos seus conceitos, nas suas definições. Então, ele, de uma forma geral, ele explica para a gente que o plano diretor é um conjunto de elementos que articulam o que eu tenho, o que eu posso e o que eu quero para a minha cidade, né? E esse tenho, né, inicialmente, a gente poderia pensar
como o diagnóstico técnico, que ele se refere aí nessa citação, né? Os elementos que eu consigo observar no meu território, as questões que eu preciso enfrentar na minha cidade. O que eu posso fazer seria justamente os marcos normativos, as legislações às quais eu preciso obedecer, tanto na esfera municipal, estadual, federal, e o que eu quero é a visão de futuro, né? O projeto de cidade definidos para curto, médio e longo prazo. Então, essa articulação entre o que eu quero, entre o que eu posso, entre o que eu tenho no meu município, daria ao plano diretor essa potência, vamos dizer assim, de garantir o uso socialmente justo e equilibrado do território e de orientar esses agentes na produção desse espaço em direção ao cumprimento da função social da cidade e da propriedade. Então, em linhas gerais, para a gente simplificar, esse esquema ajuda a gente a pensar o que é o plano diretor e o que está em jogo, né, em termos de relação, de agentes que estão ali participando da mediação em relação ao poder no contexto do território do município, né? Passando desse elemento, dessa reflexão introdutória sobre o que é importante que a gente pense também do que é composto o plano diretor, né? E aí eu trouxe um conjunto de princípios constitucionais lá da Constituição, né, que se refletem no Estatuto da Cidade e no marco da política urbana de uma forma geral, são princípios constitucionais que norteiam o estabelecimento, a constituição e revisão de planos diretores, né? O que não pode faltar no contexto do plano diretor. São diretrizes para cumprimento da função social da propriedade, para caminhar na direção do desenvolvimento sustentável, cumprir também a função social da cidade e alcançar, digamos assim, a meta da igualdade e da justiça social, né? Que é o marco, o horizonte que a gente gostaria de chegar e cujo plano diretor é um elemento de ponderação, né? Uma espécie de meio do caminho para a gente chegar lá. Não podemos efetivamente depositar toda a potência dessa meta numa peça normativa, mas entendemos do ponto de vista do planejamento o plano diretor com essa responsabilidade também. E aí, para arrematar tudo isso, obviamente, num contexto, num processo participativo, né? Onde os cidadãos têm vez e voz. Eu não vou explicar necessariamente todos esses elementos que compõem esses princípios constitucionais em função do tempo, mas vou, ao contrário, propor aqui para vocês essa reflexão que é muito interessante e está no Guia para a Implementação do Estatuto da Cidade, feito pelo Polis, que é um instituto paulista muito, muito competente nas questões de planejamento participativo. Se puderem, acessem o site, porque tem muito material disponível, e eles refletem que todo esse combo, vamos dizer assim, de princípios constitucionais, com foco, com marco no cumprimento da função social da cidade, a gente vai conseguir, né, alcançar esse horizonte, como eu disse anteriormente, quando houver efetivamente a redução das desigualdades sociais, quando a gente consiga impedir, no contexto urbano, através do plano diretor, medidas e ações dos agentes públicos ou privados que gerem ou que apontem, reforcem situações de segregação e exclusão de grupos e comunidades mais carentes. E isso, novamente, seria um horizonte de uma nova ética urbana, em que os valores ambientais e culturais se sobrepõem à ética que está posta, né? Que é a ética do neoliberalismo, da acumulação, de um horizonte em que o mercado imobiliário e a indústria da construção civil têm um papel fundamental e não pode deixar de ser no contexto da economia, mas eles acabam reinando, eles acabam sendo os agentes que têm um papel de maior peso na decisão dos processos urbanos. Então, essa reflexão é muito interessante para a gente articular todos esses princípios constitucionais na direção da igualdade e da justiça social como elementos constitutivos, como a meta, o horizonte que o plano diretor ajuda a alcançar, né? E aí vocês já devem ter investigado em planos diretores diversos, e principalmente no de Natal, e eu trago o de Natal um pouco para a gente usar como referência, estudo de caso, porque é o que está mais próximo de nós. Vocês já devem ter visto que esses princípios, eles acabam se rebatendo ao longo do plano como um todo, né? Se vocês observaram
abordagem mais macro, né? Mas especificamente a gente tem setores, a gente tem elementos do plano diretor em que esses princípios surgem com mais ênfase, né? Eles estão ali mais latentes, que é justamente o momento inicial dos objetivos, das diretrizes do plano diretor, do estabelecimento da política urbana, daquele município que a gente está analisando, e também no contexto do ordenamento territorial e do sistema de gestão e participação. Nessas três esferas, vamos dizer assim, é onde eu consigo ver com mais ênfase elementos que apontam na direção desses princípios constitucionais que eu trouxe para vocês refletirem um pouco. No contexto do Plano Diretor de Natal, de 2007, portanto ainda vigente, em processo de revisão, eu trouxe para a gente ver como é que isso se organiza, né? Uma espécie de sumário do plano, e aí vocês vão ver que essas esferas acabam se rebatendo, né? Eu tenho o título 3, o título 4 e o título 7 como elementos não acessórios, no sentido de secundário, de forma nenhuma, mas elementos que se articulam com os demais, mas dentro dessas mesmas esferas, né? Da política urbana, do ordenamento territorial e do sistema de gestão e participação. E aí, por demanda da professora Uda, da professora Camila, eu vou explorar o plano no sentido de abordar, de mobilizar elementos e conceitos de dois grandes eixos, né? Principalmente no contexto das prescrições urbanísticas, que estão aí no título 2, efetivamente. O título 1 da política urbana está marcado porque é uma articulação, mas efetivamente a gente vai tratar das prescrições do título 2 e com mais ênfase mais adiante, né, os instrumentos de gestão municipal que estão localizados aí no título 5, que tem um caráter especial para ele só, e também no título 6 do Sistema de Planejamento e Gestão Urbana do município. Essa é mais ou menos a organização da fala que eu gostaria de fazer para vocês aqui, em função da demanda que foi feita, né? Inicialmente começando pelos instrumentos, aliás, pelas prescrições urbanísticas nomeadas no plano de adicionais, é preciso reparar o que eu já falei anteriormente, no sentido de que o plano diretor ele regula a atuação dos agentes públicos e privados, né? Então, nesse contexto, as prescrições elas são um conjunto de normas de conduta que normalmente os agentes privados, particulares, mas os públicos também, mas com mais ênfase os particulares, ficam obrigados a respeitar no sentido da construção civil, né? De uma forma geral, na construção, na produção do espaço. E aí eu vou passear um pouco com vocês rapidamente, porque imagino que seja um conhecimento que vocês já têm adquirido, a gente vai só reforçar aqui. Vou caminhar um pouco com vocês sobre as prescrições e fazer uma relação mais estreita com a questão do macrozoneamento, começando com a prescrição do coeficiente de aproveitamento, né? Por que a gente está fazendo uma relação com o macrozoneamento? Macrozoneamento é essa primeira camada, né, do planejamento que se lança sobre o município, retendo características que são homogêneas, né? Então, a gente tem em verde, por exemplo, as zonas de preservação ambiental, que tem essa função da manutenção do equilíbrio ecológico, mas também paisagístico e ambiental, né? A gente tem a zona de adensamento básico e a zona adensável, sendo a primeira aquela que é onde se aplica estritamente o coeficiente de aproveitamento básico, que é onde a gente tem condições não satisfatórias ou não equiparáveis com a zona adensável, no ponto de vista da conquista de possibilidades de exploração e adensamento daquela região, né? Então, a região com menos infraestrutura, vamos dizer assim, que é essa região branca que está no mapa, e a zona adensável, finalmente, é aquela que a priori teria mais infraestrutura, teria mais condições e disponibilidade de um maior uso e maior adensamento, correspondendo aos parâmetros de adensamento do coeficiente de aproveitamento acima do básico em alguns casos, né? Então, vou relacionar o macrozoneamento com o coeficiente de aproveitamento, porque no caso do plano diretor de Natal, eles estão relacionados, né? Como diz o próprio conceito do coeficiente de aproveitamento, né? É, a princípio, o índice que obtém dividindo-se a área construída pela área do lote, que está relacionado com a possibilidade de construir mais numa zona que tem mais infraestrutura. Então, a princípio, a gente tem esse coeficiente 1,2 no município com um coeficiente básico, né, onde eu tenho tanto na zona de adensamento básico quanto na zona adensável, e a possibilidade de construir mais do que o básico na zona adensável nessa rosinha, certo? Uma possibilidade que acontece, já misturando o âmbito das
das prescrições com o âmbito dos instrumentos é que, ora, se eu olho para o meu território e vejo essas camadas, né, vejo a princípio que essa camada rosa são bairros com mais infraestrutura e que recepcionam maior potencial construtivo, como eu posso superar aquele básico anteriormente colocado de 1,2? Aí se lança um instrumento chamado de outorga onerosa do direito de construir, que aí para os bairros selecionados, esses bairros que estão listados aí na coluna da esquerda, né, nessa tabela da esquerda, eles podem recepcionar maior potencial construtivo acima de 1,2. Vocês veem aí Alecrim com 2,5, Petrópolis com 3,5 e assim por diante, à medida que a leitura sobre esse bairro é de que ele pode recepcionar mais potencial construtivo, né? Não há, no contexto do plano diretor atual, a menção de como se chega a esse valor, né, como se delimita o CA máximo com a aplicação da outorga, mas é o que temos em termos de disponibilidade e compatibilização do território com a infraestrutura para receber esse potencial construtivo adicional. Então, só para reforçar e ficar mais claro, a outorga é aquele elemento que nos permite construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, aplicando-se uma fórmula que hoje leva em consideração o custo unitário básico da construção civil, né? E aí eu tenho esse esquema que mostra a possibilidade, né, de construir 3,5 vezes a área do terreno, no caso do bairro de Petrópolis, né, não mais 1,2, em função do pagamento dessa outorga, desse valor que garantiria ao empreendedor construir mais numa área que sim tem mais infraestrutura e, portanto, maior potencial para recepcionar isso. Em seguida, a gente passaria as prescrições em relação aos recuos, e aí, do ponto de vista conceitual, o recuo seria a menor distância entre a divisa do terreno e o limite externo da projeção horizontal da construção, e a gente chama recuo frontal quando ele se referir aos limites com logradouros e vias, e os recuos laterais em relação aos lotes e também posteriores. E aí vocês veem nessa tabela que está posta um dado importante, não vou esmiuçá-la, mas vou novamente fazer a relação com o macrozoneamento, né? O recuo está associado à definição das zonas adensáveis e não adensáveis, e mais do que isso, está relacionado também com o gabarito da edificação. Vocês veem que o recuo frontal, o recuo lateral e o recuo de fundos para edificações acima do segundo pavimento se relacionam muito fortemente com a altura, com o gabarito das edificações. Isso é importante do ponto de vista do conforto ambiental, do distanciamento dos edifícios, enfim, da morfologia e da tipologia da área que a gente está lidando e dessa variação importante do ponto de vista de preservar elementos climáticos, né, do ponto de vista local, mas também da cidade como um todo. Caminhando para a próxima prescrição, o gabarito, que é a altura dos edifícios, que também está relacionado com o macrozoneamento, sendo atualmente permitido na zona de adensamento básico o limite de 65 metros e na zona adensável de 95 metros, exceto, é claro, quando esse primeiro zoneamento, né, for sobreposto com uma segunda camada de zoneamento, que são as áreas especiais do município. Inclusive, a gente vai adentrar uma área especial em específico mais adiante, mas quando eu tenho essa sobreposição com áreas especiais que têm regulamentações próprias em função das particularidades daquele território, eu aí fico à mercê, vamos dizer assim, dessa regulamentação e das prescrições urbanísticas que ali regulam o uso do solo, o uso e a ocupação do solo daquela área em específico. Sobre outras prescrições urbanísticas importantes, que normalmente a gente usa no contexto do projeto arquitetônico, né, e que é obrigação do empreendedor, do particular, cumprir, a gente tem a taxa de impermeabilização, que é a área que não permite a infiltração de água pluvial, e hoje ela está limitada no máximo de 80% do lote, apesar de indicações do plano de saneamento para que isso seja reduzido para 70%, né? E a gente tem também a taxa de ocupação, né, que é a área que corresponde à projeção horizontal da construção pela área total do lote ou gleba, também fixado no mesmo limite máximo, né, de 80%. E aí eu trago sempre essas duas juntas, porque alguns alunos às vezes confundem, né, em função do limite ser
ser igual, mas a taxa de impermeabilização tem relação com a área que não permite infiltração do lote, quando a taxa de ocupação não necessariamente, né? Eu posso ter a mesma taxa de ocupação com índices de impermeabilização diferentes. Então, é importante sempre, do ponto de vista comparativo, estar colocando as figurinhas lado a lado, vamos dizer assim, para a gente pensar sobre. Finalizando essa parte mais rápida, mas que eu espero que não tenha sido tão rápida assim, para a gente sair das prescrições e chegar nos instrumentos, que talvez sejam os elementos que vocês estão mais curiosos para pensar e refletir sobre. É claro que eu não conseguiria aqui, em meia hora, 40 minutos, tratá-los todos, né? Trazer todos esses elementos para a tela para a gente discutir sobre. Mas eu trouxe alguns que são aqueles que se aproximam mais no contexto da nossa inserção enquanto aluno da graduação, né? As coisas que a gente vai precisar lançar mão, os elementos que a gente normalmente pesquisa para dar encaminhamento aos nossos trabalhos, mas também como uma forma de lançar uma semente para o que a gente vai desenvolver posteriormente, né? No contexto de pós-graduações ou mesmo da atuação profissional, né? Então, os instrumentos da gestão municipal que eu trago aqui, eles têm não como conceito, né, mas como meta, o alcance do desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, como eu falei anteriormente, né, novamente naquele horizonte da justiça socioespacial. Vocês estão vendo aqui que eu pintei cada uma das caixinhas dos instrumentos com um verde diferente, né? Não é por acaso. Eu estou seguindo aqui para essa aula algumas das reflexões, como eu já adiantei, do Instituto Polis, e nessas reflexões que eles fazem, eles dividem um pouco os instrumentos, que é do ponto de vista pedagógico, né? Para a gente pensar sobre eles, em instrumentos de indução do desenvolvimento urbano, instrumentos de regularização fundiária, e instrumentos que possibilitam a democratização da gestão e que no contexto do Plano Diretor de Natal estão articulados aí fortemente nesses dois títulos, o título 5 e o título 6. E aí eu vou passar com vocês em cada um desses instrumentos, refletindo um pouco sobre eles, mas já tentando aqui fazer essa primeira classificação, esse primeiro filtro de análise, né? Em relação aos instrumentos de indução do desenvolvimento urbano, eu já passei com vocês pela outorgonerosa, né, fazendo a articulação com o macrozoneamento e com o coeficiente de aproveitamento. E aí aqui eu trouxe as possibilidades que a gente teria, né, não são todos, não vou esgotar, mas a gente tem o direito de superfície, tem o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, o plano setorial, que a professora Camila, por exemplo, é especialista, né? Fez a dissertação dela sobre esse tema. Temos a operação urbana consorciada, enfim. Temos esse painel de instrumentos e eu vou passar com vocês pelos que estão numa corzinha mais escura aqui para a gente tentar refletir um pouco e entendê-los no contexto do planejamento. O primeiro que eu escolhi para falar foi o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, que na verdade não é um instrumento só, né? Uma espécie de combo, vamos dizer assim, porque ele vem articulado com outros elementos, né? Que é a aplicação do IPTU progressivo no tempo e a desapropriação por títulos da dívida pública. E como é que isso acontece? Como é que a gente pode lançar mão destes instrumentos? Eu tenho o caso de lançar mão quando eu observo no meu município, no meu bairro, numa fração urbana, as seguintes situações, né? Os seguintes imóveis ociosos. Uma gleba ou terreno não edificado, não utilizado por completo. Uma gleba ou terreno subutilizado, né, com um mínimo percentual de construção e uso no seu interior. E uma edificação não utilizada. Então, quando eu observo esse cenário, eu já tenho que ativar, né, o meu sininho enquanto estudante de arquitetura e urbanismo, enquanto arquiteto e urbanista, de dizer que, olha, esse imóvel ele não está cumprindo a sua função social, né? Não está cumprindo a função social. E aí, como é que a gente faz para que a gente, que eu digo, é do ponto de vista do planejamento, tá? Gente, não é individualmente, mas a gente, do ponto de vista do planejamento, como é que a gente faz para reverter essa ótica, reverter essa questão? A gente precisa notificar o proprietário, olha, é necessário parcelar ou edificar, ou usar o seu imóvel, né? No caso das glebas subutilizadas ou não utilizadas, parcelar, no caso da edificação, utilizar. E aí,
A gente precisa prever um conjunto de prazos e regras, né, para que esses proprietários, em até um ano, apresentem um projeto para tal, né, para cumprir a função, para dar um uso àquele imóvel ou gleba, e em 2 anos iniciar as obras e em 5 anos concluí-las. E aí, caso o empreendedor, caso o proprietário não faça, no ponto de vista de uma abordagem especulativa, afinal de contas, como os exemplos estão postos, trata-se de imóveis localizados em áreas densamente construídas e ocupadas, muito provavelmente em áreas de valorização. Então, para que ele cumpra sua função social, é preciso fazer esse primeiro movimento de notificação. Caso o proprietário não cumpra, ele vai ser punido, né, nos termos da lei, com uma cobrança de IPTU progressivo no tempo, que aumenta progressivamente no tempo, no primeiro, no terceiro, até o 5º ano, chegando a um limite máximo de 15%, no sentido de fazer, olha, você precisa dar uso, você precisa fazer com que o imóvel cumpra a sua função. E aí, caso não cumpra, este imóvel ele será desapropriado, né? O proprietário vai receber essa indenização em títulos da dívida pública e o imóvel passará a ser de domínio do poder público. Esse é um sonho, né, para a gente, arquitetos e urbanistas, a aplicação desse instrumento. Tem as suas regras postas, mas no contexto do município de Natal, por exemplo, eu não tenho notícias de que tenha sido aplicado, apesar dos imensos imóveis que a gente vê em processos de especulação e de valorização ao longo do tempo, né? Passando ao segundo instrumento de desenvolvimento urbano, para a indução do desenvolvimento urbano, melhor dizendo, eu trouxe para a gente aqui para refletir um pouco sobre o direito de preempção. Ele é um direito que está posto no sentido de que, no momento em que eu, sendo um proprietário de uma terra, de um imóvel, sinalizado pelo município como importante do ponto de vista da aplicação de políticas públicas ambientais, de habitação, de preservação do patrimônio cultural, enfim, eu ofereço inicialmente ao município aquele imóvel, né, para que ele, caso ainda faça parte dos seus projetos da aplicação das políticas setoriais que eu mencionei, o poder público compre aquele imóvel e dele faça cumprir o uso, faça cumprir sua função social naquele contexto das políticas setoriais. Então, eu teria, a priori, uma sinalização do município, um mapeamento sobre quais imóveis me parecem interessantes ou são importantes no conjunto da aplicação das políticas urbanas e, em seguida, nesse processo de análise de mercado, o proprietário, se quisesse vender, ofereceria imediatamente, primeiramente, ao município para dar seguimento à política pública, né, à execução da política pública nesse sentido. O nosso plano diretor prevê um conjunto de áreas onde esse instrumento vale, né, que são as zonas de proteção ambiental, são as áreas não edificantes, são as áreas especiais de interesse social, a Zona Especial de Interesse Histórico, aliás, que é Cidade Alta e Ribeira, e ainda outras áreas que seriam identificadas em planos setoriais a realizar. Então, todo esse movimento, né, tem como foco, novamente, dar prosseguimento a políticas setoriais de interesse do município. Então, esses imóveis podem ser usados para regularização fundiária, para a execução de programas habitacionais, para a proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico, enfim. Esse instrumento ele é muito interessante, inclusive agora no processo de revisão do plano diretor nós reforçamos o caráter e a importância dele no contexto da preservação do patrimônio cultural, porque imagine você, como município, lançar mão desse mapeamento e sinalizar, olha, esse edifício tem um caráter patrimonial que merece ser mantido para as próximas gerações, então você, proprietário, no momento em que quiser se desfazer, né, o município tem total interesse em preservá-lo. Isso esbarra em duas questões principais, né, no contexto de Natal. A primeira é que isso nunca foi mapeado, né, esses imóveis nunca foram mapeados nesse sentido para sinalizar aos proprietários, que isso leva também um tempo, né, para sinalizar aos proprietários o interesse, e também o município alega ter poucos recursos para fazer essas compras
quando lhe fossem ofertados esses imóveis, né, para a consecução das políticas setoriais. No entanto, ele é um importante instrumento no sentido da indução do desenvolvimento urbano pelo município. O próximo deste núcleo de classificação, né, seria a transferência do potencial construtivo, que é a possibilidade de exercer em uma outra área da cidade, em outro terreno, o direito de construir previsto no seu terreno de origem, vamos dizer assim, se esse terreno de origem tiver algum tipo de impedimento do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da proteção do patrimônio, que são esses dois exemplos que eu trouxe aqui. Então, se eu tenho uma edificação, né, que é de alguma forma protegida pelas instâncias da proteção do patrimônio cultural, se ela é tombada, por exemplo, que é um outro instrumento, né, de indução do desenvolvimento urbano, se essa edificação é tombada em alguma esfera, e do ponto de vista construtivo, ela não alcança o coeficiente de aproveitamento básico, eu tenho o direito, enquanto proprietário, de transferir o excedente, né, para chegar até o básico para uma outra área da cidade. Então, isso possibilitaria que eu exercesse, enquanto proprietário, o meu potencial construtivo como um todo, né, e possibilitaria ao município e à sociedade, de uma forma geral, preservar este bem, seja ele um patrimônio arquitetônico construído, seja ele uma área com potencial de preservação ambiental, por exemplo, como em determinadas áreas das zonas de proteção ambiental, onde já é de alguma forma permitido um uso, né? Novamente, o plano diretor ele precisa sinalizar no seu território quais são as áreas possíveis de receber esses instrumentos, como a TPC, nesse caso, as zonas de proteção ambiental, áreas não edificantes, a Zona Especial de Preservação Histórica, que são fragmentos do bairro de Cidade Alta e Ribeira, e de uma forma geral, essas são as principais áreas onde a gente poderia fazer esse movimento de transferir potencial construtivo. E é claro que o plano diretor precisa também sinalizar para onde essas áreas, para onde esse potencial, né, para onde esse pedacinho de coeficiente de aproveitamento vai incidir, né, para que se possa fazer um planejamento das áreas que estão recebendo continuamente potencial construtivo e aliando, né, o que eu recebo de potencial construtivo e a infraestrutura que esse território efetivamente tem. Em seguida, a gente passa para um dos mais polêmicos instrumentos, que é a operação urbana consorciada, e aí a analogia que Camila fez sobre os instrumentos e a vassoura é muito pertinente, né? São instrumentos que, numa leitura, num primeiro movimento de conceituação, a gente poderia ver como uma vassoura que varre o ambiente para ficar bem limpinho. Vejam só, as operações urbanas consorciadas são intervenções coordenadas pelo poder público, mas com a participação de proprietários, moradores, usuários, investidores privados, para alcançar determinadas transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. Então, essa vassoura parece varrer muito legal, né? E trazer consequências bastante positivas, né? No contexto do município. No entanto, esse instrumento, em função dessa articulação dos agentes públicos com os agentes privados, tem historicamente no Brasil potencializado a apropriação da valorização dos investimentos produzidos no contexto dessa operação urbana apenas ou quase que exclusivamente pelos agentes privados. Então, o poder público captura pouco e recebe pouco em termos de resultados, de uma forma geral, com as operações urbanas consorciadas. Do ponto de vista normativo, é necessário que o plano identifique quais são as áreas prioritárias para a inserção desse instrumento, e aqui eu trouxe um mapa de Natal com essas manchas amarelas, que são justamente os bairros que recepcionam esse instrumento, onde podem ser aplicadas as operações urbanas consorciadas. E aí, para cada operação urbana consorciada, que vira uma lei, precisa ser, portanto, regulamentada, é preciso que se cumpra uma série de pré-requisitos e elementos que mostrem à sociedade os benefícios e também os custos dessa operação. Então, é preciso delimitar
mostrar o programa de necessidades, o programa de ocupação, estabelecer os objetivos e quais são as formas de controle sobre aquela operação urbana, mostrar um programa de alcance das metas do ponto de vista econômico, mas também social. Frequentemente, a operação urbana consorciada reserva uma parte do seu território para abrigar a habitação do interesse social, então isso precisa estar mostrado. É preciso fazer um relatório ou um estudo de impacto de vizinhança e definir as contrapartidas do setor público e dos agentes privados. Então, isso, de uma forma geral, precisa constar nessa lei, que é renovada a requerer do poder público, de uma forma geral, né? Isso precisa constar para que haja transparência, haja clareza no que está sendo posto do ponto de vista da operação urbana consorciada. Qual é o grande fuzuê, o grande auê, digamos assim, ao redor da operação urbana consorciada que faz com que ela seja tão polêmica? É o fato de que a operação urbana permite que determinadas prescrições do plano diretor sejam alteradas para aquela delimitação específica. Então, coeficiente de aproveitamento e gabarito, por exemplo, que potencializam os lucros e os ganhos de empreendedores, podem ser alterados, e isso, de alguma forma, ou de todas as formas, acaba se revelando ou se revertendo em vantagens do ponto de vista dos empreendedores, muito mais do que para a sociedade civil de uma forma geral, né? Em Natal, a gente tem experiência da operação urbana da Ribeira, né, que não tivemos muitas conquistas do ponto de vista da preservação do patrimônio, que era um dos objetivos, e tivemos vários problemas no estabelecimento da gestão, né, no cumprimento desses laços da gestão e de estabelecimento de escritórios para desenho da política da operação urbana propriamente dita e dos ganhos que a sociedade poderia ter com aquele grande instrumento sendo aplicado no bairro, né? Durou de 90, agora eu me perdi nas datas, até 2013, se eu não me engano, a operação urbana foi válida, né, e renovada uma vez. A renovação acabou em 2003. Passando dos instrumentos de indução do desenvolvimento urbano para os instrumentos de regularização fundiária, novamente, em função do tempo, não vou abordar todos, né? Mas, de uma forma geral, preciso que a gente entenda qual o conceito, qual a fundamentação, né, destes instrumentos. Então, do ponto de vista conceitual, a gente tem que todos eles visam legalizar, de alguma forma, a permanência das populações moradoras em áreas ocupadas em desconformidade com a legislação, com o planejamento hegemônico, e a ênfase maior que eu vou dar aqui é no estabelecimento das áreas especiais de interesses sociais ou zonas especiais de interesse social, como alguns municípios também chamam, né? Então, o que significa inicialmente eu estabelecer uma área especial de interesse social? Significa reconhecer que aquele território ele foi ocupado de uma forma diferente, né? A gente sabe, do ponto de vista social, que na cidade a gente tem a produção desigual do espaço urbano, a gente tem a apropriação dos bônus da urbanização por uma determinada classe social e dos ônus da urbanização por outra classe social. E, portanto, a gente tem formas heterogêneas de apropriação do espaço, formas heterogêneas de ser e estar na cidade. Umas precárias, outras dignas de primeiro mundo. Então, a definição de AES, ela busca olhar para esses territórios que são apropriados de forma desigual, que são apropriados de uma forma não desconforme com a legislação urbanística e dizer, olha, você tem o seu direito também garantido. Afinal de contas, esse processo de ocupação, do qual você é um agente, mas é um resultado histórico, é um resultado social, precisa ser reconhecido, né? Então, essa morfologia diferente que as áreas especiais, que as áreas popularmente apropriadas e ocupadas têm, elas são reconhecidas por esse instrumento, né, que é inicialmente sinalizado no plano diretor. Vejam que a gente tem desde 1994 essas manchas já postas, né, em amarelinho, as áreas de concentração de vilas, e em roxinho as favelas, e até atualmente, em 2007, permanecem e são ampliadas, né, a partir desse plano diretor, a leitura sobre a possibilidade de reconhecer esses territórios de fragilidade socioambiental, né?
socioespacial também. E também foi introduzido o entendimento da mancha de interesse social, que é essa mancha rosa que está aí quase sobre o território da cidade como um todo, reconhecendo esses grupos, reconhecendo que as pessoas que ali vivem, né, têm uma condição socioeconômica limite, né, de até 3 salários mínimos, e isso é um sinal para a política pública, um sinal de que ali é preferencialmente o locus para a implantação de instrumentos, para a implantação de políticas habitacionais com foco nessa questão, né, em alçar esses territórios a processos de regulamentação e a valorizar o território e urbanizar o território. Então, em Natal, a gente tem um histórico consolidado desse instrumento, né? Mas, apesar disso, temos poucas regulamentadas, temos poucas AEs que têm uma lei que efetivamente regula o uso e ocupação do solo e, menos ainda, processos de urbanização desses territórios. Se a gente for ser bem rigoroso, a priori a gente tem apenas a AES de Mãe Luísa, com essa regulamentação completa, né, feita em 1995, e nos outros territórios que estão listados aí para vocês em laranjinha, né, o Paço da Pátria, o Jardim Progresso, na Zona Norte, a Favela da África também na Zona Norte, e a AES de Nova Descoberta, Lagoa Nova, são AES que têm suas regulamentações, né, que têm suas delimitações, mas que não chegam a ter a conformidade ou a totalidade das prescrições urbanísticas determinadas, né? Foram conjuntos de normas que foram realizados para receber recursos do governo federal, nesse movimento de que o município precisa constituir um plano ou precisa constituir uma lei para receber aportes. Então, isso foi feito de uma forma, vou usar o termo preliminar, apesar da gente já ter um distanciamento histórico bastante grande. Então, não são regulamentações lidas como completas, né? Mas do ponto de vista do histórico desse instrumento, é um instrumento que tem consolidado esses territórios em áreas bem localizadas e de alguma forma que possibilitam o trânsito e a circulação das pessoas no contexto dessa unidade de vizinhança que se forma, mas também nos polos centrais da cidade, né? Mãe Luísa é um exemplo claro que está aí encravado numa das áreas mais valorizadas do ponto de vista do mercado imobiliário. Finalizando aqui essa fala com vocês e caminhando para esse último rol dos instrumentos, eu trouxe essa que talvez seja uma das classificações mais importantes, que são os instrumentos que permitem a democratização da gestão. E o que significa democratizar a gestão? Significa transformar o planejamento de uma visão apenas normativa e que compete apenas ao poder municipal para transformar o planejamento num elemento que faz parte do nosso cotidiano, né? E faça com que as pessoas entendam que ele faça parte do nosso cotidiano. Então, democratizar a gestão significa também formar as pessoas no processo de planejamento e entender, fazer com que elas entendam esse conhecimento técnico, mas que elas também se apropriem e possam mostrar o conhecimento popular e a importância desse conhecimento popular nas bases, no território, no dia a dia, no cotidiano, e que é isso que dá sustentação à política urbana, né? Então, o processo de democratização faz com que a gente deixe de pensar o planejamento como um assunto que está restrito a profissionais e especialistas e pense o planejamento como um patrimônio social, né? Em que todo mundo tem vez e voz. E do ponto de vista do que eu vou iluminar aqui para vocês, eu trouxe 2 aspectos que estão bastante relacionados, que é a possibilidade de lançar mão de conselhos e fundos municipais de planejamento urbano. Novamente, usando o caso de Natal como referência, né, como estudo de caso, vamos dizer assim, o sistema de planejamento e gestão urbana do município ele está composto pelas secretarias, né, pelos órgãos ou unidades administrativas e também pelos conselhos. E é através dos conselhos que a participação da população é assegurada, porque em cada um deles há representantes do poder público, mas de entidades que representam a sociedade. E essas entidades indicam os seus representantes para fazer constar em cada um dos conselhos. Nós temos a rigor, como se fosse uma cabeça, um núcleo central, o Concidade, que é o Conselho da Cidade do Natal, e orbitando ao redor deles, como essa imagem sugere, a gente tem os outros conselhos setoriais. Apesar de
ser a cabeça, digamos assim, o CONSIDAD não é o mais antigo. O conselho mais antigo, criado ainda na década de 70, é o CONPLAN, que é o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, e ele meio que foi abrindo caminhos, vamos dizer assim, num desenho normativo da participação social em Natal, que é uma espécie de protagonismo, né? Mesmo no contexto da ditadura, a gente já tinha um desenho de participação com todos os seus conflitos, né? Mas já tínhamos esse desenho de participação, de previsão de participação social no contexto do planejamento. Orbitando também ao redor do CONSIDAD, a gente tem um conselho de habitação de interesse social, que é o CONHABINS, o Conselho de Planejamento, aliás, de Saneamento Básico, que é o CONSAB, o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, que é o CMTTU, enfim, todos esses conselhos que estão aí para tratar das pautas setoriais, vamos dizer assim, à exceção do CONPLAN, que tem um escopo um pouco maior do ponto de vista do planejamento urbano e meio ambiente. E aí cada conselho, obviamente, na verdade não obviamente, mas cada conselho se relaciona com um determinado fundo, que é o lugar para onde os recursos que são alocados para aquela determinada pasta ficam à disposição para serem aplicados a partir do estabelecimento de planos, né? No caso do CONPLAN, por exemplo, o plano que dá seguimento a esta participação, a essa gestão do planejamento urbano e meio ambiente e o próprio plano diretor. No caso do Conselho de Habitação de Interesse Social, seria o plano de habitação de interesse social e assim sucessivamente. Então, tem um conselho que reúne poder público e sociedade civil organizada a partir de entidades para pensar estratégias que são desenhadas e delineadas num plano setorial e são executadas através dos recursos alocados para este fundo em específico, né? O FURB, né, é importante só fazer um vínculo rápido para terminar minha fala, acho que até ultrapassei o tempo, mas o FURB ele é alimentado, gente, pela outorga. Então, quando eu aplico aquele instrumento da outorga onerosa, capto o que os empreendedores pagam, esse recurso vai para o FURB, né, que tem lá definidas as suas articulações, as suas destinações no plano diretor. Os outros fundos, eles recebem a dotação orçamentária que lhes compete. Então, esse instrumento da outorga, ele é muito importante, porque para além de recuperar esse investimento que o poder público faz para valorizar e dotar de infraestrutura certas áreas, ele ainda alimenta o FURB, que consequentemente alimenta as obras de infraestrutura na cidade, pode ser destinado ao que o plano diretor coloca, né, mas a rigor no Estatuto da Cidade pode ser destinado à habitação, pode ser destinado à proteção do patrimônio cultural, por exemplo, e assim sucessivamente, né. Acho que finalizei aqui um pouco essa reflexão, talvez um pouco rápida, sobre esse conjunto de elementos que está aí dentro do guarda-chuva das prescrições urbanísticas e dos instrumentos. Passamos aqui pelo que é, o que significa e do que é composto, não só o plano diretor, mas as prescrições e os instrumentos, fazendo um pouco refletir sobre como poderia ser aplicado, né, no contexto de Natal, mais especialmente, que é essa referência que eu trago. E aí, como mania de professor, obviamente, a gente não dá todas as respostas, né? A gente fica querendo também saber de vocês o que aprenderam e aprenderam dessa fala, dessas primeiras reflexões, desse panorama genérico e inicial, que certamente reforça o que vocês já viram durante o curso, mas também provoca vocês a pensar, né? Como é que esse conjunto de elementos, do ponto de vista dos instrumentos, mas também das prescrições, interfere no nosso cotidiano, na nossa cidade. A gente precisa pensar nesse primeiro momento aqui como projetistas, né, como futuros arquitetos e urbanistas, para dar essas respostas, mas podemos também pensar, fazer esse exercício de pensar como cidadãos comuns, né, não especialistas, partícipes também desse processo de planejamento e gestão da cidade, cada qual com o seu papel e a sua vez, né? Então, eu finalizaria aqui minha fala, talvez um pouco estendida, provocando vocês a pensar, né, como é que tudo isso interfere na cidade, como é que tudo isso interfere no nosso dia a dia. É isso, gente. Obrigada. Sara, muito obrigada, tá? Infelizmente aqui as palmas, né? A gente não pode ouvir, mas obrigada desde já. Sara aí já fez um convite, né? Quando veio aí para a turma, pelo menos do sexto período, quer dizer que a gente tem que
ter a cidade convidativa para todos, né? Que aí da discurso de Angel, Sara já faz um convite também para vocês serem partícipes, certo? Desse momento, vamos dizer, de planejamento urbano, que a gente pode, sim, como arquitetos urbanistas e como cidadão. Então, isso é riquíssimo, ter o nosso momento também de participar sobre essas discussões da cidade. Sara, eu te informo, a gente pediu sim para você fazer aquela fala, né? Quem todos têm conhecimento, alguns já digo para você, eu já tenho alunos, por exemplo, que estão no 8º período, sim, eles já passaram por esses instrumentos todos aí que você fez menção. Outros que estão no 6º período estão começando a ter alguns contatos, por exemplo, a gente está trabalhando em Petrópolis, estão trabalhando na área de Petrópolis, então estão tendo contato com o coeficiente de aproveitamento, já vão ver o TORGA. Então, pode ser que surjam questionamentos também, vamos dizer, coisas mais preliminares, posso dizer assim, tá? Que eles já estão nessa formação. E o que tem interessante é que aí Camila convida todos os alunos, já convida a população, de modo geral, para participar desse momento. Então, também tem alunos que estão no primeiro momento, primeiro contato, vamos dizer, com o curso de arquitetura. Eu abro para as dúvidas, tá? Quem quiser, levanta a mão. Eu sei que Gesiane deve estar cheia de inquietações, então já vou deixando aí, Gesiane, para você entrar na lista dessas inquietações. Maria Eduarda Onofre, acho que ela caiu aqui, também ela tem... Ah, não, ela está. Então, abre aí também, Maria Eduarda Onofre, para as perguntas, para os demais também, tá? Eu estou colocando algumas pessoas que sempre me questionam em sala de aula. Jarlene, não sei, Jarlene, eu acho que ela caiu. Caiu, voltou várias vezes. Também, Jarlene, tem algumas perguntas que podem até ouvir sair da professora Uda, para entrar agora também, vamos dizer, nas reflexões da professora Sara. Então, Sara, eu vou começar com uma pergunta que surgiu no chat, porque é um aluno que está iniciando, vamos dizer, no curso de arquitetura, tá? Ele não é meu aluno, então, provavelmente, ele está ali a 4º período, não sei se ele está entre o 1º e o 4º período do curso de arquitetura, ele está tendo os primeiros contatos, vamos dizer assim, certo? Com essa parte de instrumentos, provavelmente a respeito de AES, se você estiver no 4º período. Então, Eider, ele, quando você estava fazendo a fala sobre o IPTU progressivo, certo? Ele perguntou, então, o terreno ele não pode ficar vazio? Então, se você puder aí fazer essa fala, tá? Contextualizar como aí já numa visão mais que ele está iniciando, é o primeiro contato dele, certo? Com esses instrumentos. Deixa eu ver aqui o chat. Pode aí Pode? Eider, né, que fez a pergunta. Isso. A gente vai falando assim genericamente sobre os instrumentos, mas é sempre importante lembrar que existem uma série de regras, vamos dizer assim, né, para que os instrumentos sejam aplicados. No caso do PEUC, como a gente apelida, às vezes, o parcelamento, a edificação, a utilização compulsória, ele tem algumas regras. Precisa ser, por exemplo, mapeado no território onde este instrumento pode ser aplicado. Ele precisa ter uma determinada área, né? No caso de Natal, ele não pode ser a única propriedade do titular e não pode ser superior a 1.000 metros quadrados, se eu não estou enganada. Então, tem uma classificação, vamos dizer assim, um conjunto de critérios e elementos aos quais o PEUC pode ser aplicado. Então, precisa ter este movimento do poder público de sinalizar onde o instrumento, a rigor, pode ser aplicado, né? E aí, respondendo a sua pergunta do ponto de vista bem, né, prático, a princípio, não é que o terreno não pode ficar vazio, ele deve cumprir a sua função. Se ele vazio, no sentido de não ocupado com construção, cumpre a sua função social, ele não vai ser alvo de aplicação desse instrumento. Então, por exemplo, uma área que está vazia em função da característica de proteção de um determinado ecossistema, da característica de proteção de um determinado visual ou cenário paisagístico, da característica de proteção de uma área que é potencial recarga de aquífero. Então, aquela área, ela deve ficar vazia. Vazia, ela cumpre a sua função social. Então, o não ocupado não necessariamente significa dizer que ela não está cumprindo a função.
Então, os requisitos têm que ser alinhados, têm que ser batidos com mais do que está vazio ou ocupado, é se ela está cumprindo a função social. Naquele caso do exemplo, como a gente tem uma área assim, que parecia urbanizada, né, no exemplo, e que aquele imóvel já tinha sido sinalizado como um imóvel numa localização onde o PEUC era aplicável, então a gente tem que fazer essa leitura cruzada, vamos dizer assim, mas não imediatamente ler que o vazio, que não é edificado, que o não ocupado é necessariamente o fato de não estar cumprindo a sua função social, né? Normalmente não. Às vezes é justamente o oposto, sobretudo em áreas de fragilidade ambiental, por exemplo, certo? Não sei se respondi ou será realmente Respondeu. Muito extensivo. obrigado, Sara. Por nada. Cara, Maria Eduarda não, para ela precisou se ausentar, mas parabenizou, tá? Pela palestra, excelente. E aí ela disse que foi um momento de revisão mesmo aí para ela, tá? Vamos lá. Ele levantou, vamos levantar a mão, gente, e abra o microfone, eu até prefiro, tá? Esse momento. E assim, quem faz o processo de fiscalização e de intervenção é o pessoal do CEMURB? Sim, seria o órgão municipal de planejamento urbano e meio ambiente, que é a CEMURB. Eles são responsáveis por essa fiscalização, por todo esse processo que antecede a aplicação dos instrumentos, pela própria aplicação e fiscalização da aplicação dos instrumentos. Tá bom, muito obrigado. Camila, lá. Sara, a pergunta mais clássica que eu recebo quando a gente está fazendo projeto é: toda cidade tem plano diretor, e se a cidade não tiver plano diretor, o que é que eu faço? É clássica mesmo, né? Toda cidade deveria ter plano diretor, se a gente for pensar com a ótica de urbanista, planejadora, raiz, né? Apesar de que o plano diretor não é a única estratégia de cumprimento da função social da cidade, da propriedade, e isso é o horizonte que a gente quer alcançar, né? Do ponto de vista do planejamento das cidades. Mas a rigor, né, estabelecido pela Constituição e reforçado pelo Estatuto da Cidade, as cidades com mais de 20 mil habitantes são aquelas cidades-alvo, né, da aplicação deste instrumento que é o plano diretor. E aí tem o Estatuto, ele estabelece, ele acrescenta ainda algumas possibilidades, né? Cidades que estão localizadas em áreas de influência de grandes empreendimentos de impacto, e mesmo os municípios que querem utilizar os instrumentos de gestão urbana, eles devem fazer constar o plano diretor para que a partir dele se lance mão desses instrumentos. E aí, quando a gente não tem este instrumento válido, né, no corpo normativo do município, quando não há plano diretor numa cidade, aí eu travei, não? Ainda estou por aqui? Não, você está por aqui. Ele está falando assim, acho que vira uma bagunça, né? A depender do município, sim, né? Os municípios de interior e que estão agora avançando no seu processo de urbanização, a gente vê isso. A gente normalmente pode se espelhar em municípios que têm uma dinâmica de uso e ocupação do solo parecida, apesar de isso não ser muito recomendável, né? Porque o movimento de elaboração de planos diretores tem uma dinâmica de diagnóstico, de aproximação com a localização e, portanto, de concepção de uma norma técnica compatível com o território do município, ou mesmo iniciar os processos de discussão no contexto municipal, colocando em pauta essa discussão da política urbana e colocando em pauta, trazendo especialistas, discutindo com a comunidade e colocando isso em pauta no contexto municipal. Não é recomendado que os processos de elaboração e revisão do plano diretor se iniciem de baixo para cima, vamos dizer assim, a partir da população, mas isso pode ser uma reivindicação, né? Existem vários guias e cartilhas que explicam como elaborar, implementar, fiscalizar planos diretores, e eles sempre tocam nessa tecla, né? É papel do poder público iniciar esse processo de elaboração e revisão de planos diretores, mas isso pode ser feito a partir de uma demanda popular, né? Então, se posicionar no contexto dessa discussão da política urbana, eu acho que é relevante nesse sentido, sobretudo nos municípios
pequenos e médios, né, com um olhar atento ao futuro na direção de mitigar ou de evitar os problemas mais que a gente vê nos municípios maiores, né, que não necessariamente é em função pela ausência do plano diretor, mas que de alguma forma esse instrumento como agente mediador acaba mitigando, contribuindo para repensar de outras formas, né? Acho que eu poderia responder dessa forma. Dúvidas? Então, eu vou fazer, já que vocês podem aí, qualquer coisa no chat ou à mão. Então, já como pegou nesse contexto, tá? Eu, e aí, como futura arquiteta, estou me formando, qual será a minha contribuição, vamos dizer, para uma elaboração de um plano diretor? Como cidadã e como arquiteta mesmo, certo? Então, vamos dizer, aquele município está elaborando o plano diretor, eu fui convidada, ou mesmo eu vou participar como cidadã. Boa pergunta e bem atual, né? Nesse contexto que a gente está passando, que esse pessoal vai se formar agora, talvez ainda pegue a rebarbinha do processo de revisão do plano diretor acontecendo, né? Quem sabe? Mas, para responder, existem vários caminhos. Inicialmente, enquanto arquiteta formada, eu acho que a gente pode se engajar nas entidades de classe que nos representam, logo de cara. Fazer parte do Sindicato de Arquitetos, fazer parte do Instituto de Arquitetos do Brasil, buscar atuação junto a grupos e coletivos que pensam a política urbana na sua esfera mais macro e que pensam políticas setoriais, das quais a gente tem mais aproximação. Então, grupos e coletivos que tratam de habitação, grupos e coletivos da pauta ambiental, a gente pode atuar a partir de um sem número de vieses, né? Então, eu acho que as entidades são locais que a gente precisa fortalecer, né? Que nos representam enquanto classe profissional e que podem fazer a ponte entre os profissionais e o poder público. Então, quando no processo de revisão do plano diretor, os arquitetos forem convidados a falar, os arquitetos forem convidados a discutir, a colocar suas pautas, a refletir sobre a política urbana, sobre o normativo, normalmente esse caminho mais lógico, mais óbvio, é se fazer a partir das suas entidades representativas, sindicatos, institutos, os conselhos. Então, fazer esse movimento de participação e fortalecimento das entidades como uma espécie de ponte, eu acho que é um primeiro movimento, porque além de fortalecer a entidade, a gente dá uma espécie de validação, né, para o processo em função dessa relação, desse vínculo. Enquanto cidadão, a participação é engajada, é vinculada a entidades e ela é livre. A gente tem que ter responsabilidade técnica, acho que acima de tudo, e ética, do ponto de vista da avaliação dos normativos, da proposição de elementos para revisão ou para elaboração de planos diretores, né, fundamentando sempre na nossa formação, que não é neutra, obviamente, mas lembrando do horizonte e da meta da política urbana e do plano diretor como parte desse contexto, né, o normativo parte desse contexto. O nosso horizonte é fazer cumprir a função social da cidade da propriedade, o nosso horizonte é construir políticas de gestão participativa, o nosso horizonte é a justiça socioespacial. Então, a nossa atuação tem que ser nesse sentido, tem que ser no sentido de pegar o material, pegar o conteúdo, pegar as reflexões que nos formaram enquanto alunos e colocar à disposição da sociedade nesse sentido de construir esse horizonte, né? Então, a gente pode atuar militando nesses coletivos, pode atuar fortalecendo essas entidades, pode atuar participando livremente, mas sempre com esse horizonte ético, né? Em relação, fazendo essa ponte entre a formação e o profissional. E aí, do ponto de vista mais prático, a gente pode elaborar pareceres, a gente pode fazer análises técnicas, a gente pode fazer simulações, a gente pode fazer comentários e reflexões teóricos e técnicos sobre as minutas, sobre os projetos, os estudos que estão sendo apresentados. Então, tem um repertório, um cenário muito amplo de participação, né? Do mais técnico e mais aproximado com os movimentos que a gente faz de estudante, né? Que é fazer simulação, fazer modelagem, fazer proposta e desenhar a cidade para contribuir com a leitura e diagnóstico dos processos participativos, até fazer essa reflexão mais teórica e no nível de realmente perceber se a gente está cumprindo as metas do plano de uma forma geral.
Então, acho que são realmente muitos caminhos que temos enquanto profissional a seguir, todos eles engajados, né, com esse horizonte da justiça socioespacial através do planejamento urbano. A Camila, como eu digo para vocês, tá, gente? Não é só para os alunos, os professores também, a gente está aprendendo aqui tudo em conjunto, nessa discussão riquíssima. Vai lá, Camila, novamente, porque senão daqui a pouco eu também vou fazer outra pergunta se ninguém abrir aí. Vai lá. Eu gosto muito dessa sua perspectiva, sabe, Sara, de participação mesmo, da gente continuar a nossa formação profissional, colaborando para a nossa categoria de forma mais organizada. Vemos aí a OAB, né, o grupo dos médicos também com a classe muito organizada, que permite que eles tenham uma representatividade importante dentro da sociedade. Então, acho que a gente também precisa se organizar para ter essa representatividade e não se desapegar desse contexto da Constituição Federal mesmo, porque aí, como Sarinha mostrou, né, a gente tem os instrumentos federais, estaduais e municipais. O plano diretor está ali dentro da categoria dos instrumentos municipais, e a gente responde a essa questão dos instrumentos federais e estaduais também. Então, é muito importante a gente sempre tentar balizar a nossa prática profissional dentro desse contexto da função social e ambiental da propriedade. E isso faz com que a gente, embora a gente, os instrumentos mais comuns, né, que a gente sabe, gabarito, recuo, taxa de ocupação, esses são os que o arquiteto acaba lidando mais no seu cotidiano. Embora eles sejam muito matemáticos, né, tantos por cento, X%, cabe a gente entender o que isso significa nesse contexto de cidade. Isso também é um cumprimento da função socioambiental da propriedade. É você entender o que esses instrumentos aplicados, essas ferramentas aplicadas, elas simbolizam dentro desse contexto de cidade. Então, se eu estou fazendo um empreendimento, que eu sei que vai ter uma sobrecarga na minha rede de infraestrutura, eu vou ter que ponderar se esse empreendimento está alocado na cidade, num local onde eu tenho fornecimento dessa infraestrutura. Porque se caso eu não faça isso, eu vou começar a ter uma demanda que não vai ser atendida, ou que ela vai ser atendida a um custo muito alto coletivo, né? Às vezes até um custo ambiental, para que seja garantido a permanência desse empreendimento em determinado local da cidade. Então, muitas vezes, cabe ao arquiteto fazer essa análise, porque o cliente ele não tem a obrigação de sabê-la. Então, você vai lá, você vai fazer essa análise, você vai ver o quanto seu empreendimento ele colabora e o quanto ele degrada aquele meio ambiente, ele contribui para aquela sociedade não funcionar. Então, isso é muito importante, a gente saber que mesmo nos instrumentos matemáticos, a gente consegue, a partir da teoria científica, fazer uma análise crítica também, né, da nossa vivência de extensão, de comunidades, fazer uma análise crítica sobre aquilo que a gente está utilizando como arquitetos. Era só essa contribuiçãozinha mesmo, Sara e Hilda. Sara, quer o momento de fala? Ou... Eu acho que... Não, acho que foi perfeita a colocação, né, de Camila. A gente sempre tem que ter o cuidado, né, e não só são vocês que têm dificuldades, né, com os normativos. É um processo contínuo de aproximação com a linguagem técnica, né, o juridiquês, depois um processo de aproximação com parâmetros, com elementos, com processo. Então, a gente vai continuamente aprendendo, né, mas sem se furtar de fazer essa relação com a prática. Então, a gente precisa evitar de olhar o plano diretor e todas as peças normativas de uma forma geral para pensar elementos dos quais a gente precisa para fazer projeto arquitetônico, né? Pensar esses normativos para fora do projeto arquitetônico. Eles são importantes para subsidiar o projeto, porque o projeto vira cidade, né? A edificação vira fração urbana, a fração urbana é parte de um todo. Então, do micro ao macro, a gente tem que fazer o exercício de fazer esses movimentos. Eu sei que não é fácil, é um movimento contínuo e de eterno aprendizado, gente. Vocês acham que para a gente dar uma aula, para a gente falar sobre esses instrumentos, a gente estuda, a gente revisa, a gente vai lá, a nova lei e revogou isso, e o movimento agora é outro, se desestabiliza politicamente os conselhos, não tem mais isso, não tem mais entidade de gestão. Então, tudo é consolidado até não ser. Então, a gente está nesse eterno momento de
de fazer essas revisões, esses olhares que se renovam cada dia sobre a produção do espaço, né? Então, evitar de fazer esse olhar pensado, porque quando a gente faz esse olhar pensado, mais adiante a gente só vai saber reproduzir, né? Não vai ter mais esse senso crítico do qual Camila falou, e aí vai ficar muito preso nos quadros dos instrumentos e prescrições urbanísticas e não vai saber sair para além disso e refletir sobre quais são as consequências desses quadros e prescrições urbanísticas da cidade. O que o meu projeto tem como impacto positivo ou negativo no contexto urbano, né? Então, esses parâmetros matemáticos, como Camila falou, são também elementos que a gente precisa se libertar e olhar com um olhar mais crítico, né? Não só imediato, localizado. Acho que era isso, Uda. Turma, está todo mundo em silêncio. Ele que estava nas dúvidas, ou todo mundo aprendeu, né? As discussões de sala de aula, as falas de Camila, de Miss, que são as professoras lá que estão na frente do planejamento. Ninguém, eu acho que então eu vou encerrar aqui, Sara, assim, na minha pergunta, eu vou entrar um pouco, como você está no Fórum Direito da Cidade, está certo na frente, nessas discussões da revisão do plano diretor de Natal, que já deveria, né, a gente já ter um plano revisado, né, que ele é de 2007, então, a cada 10 anos deveria ter a revisão do plano, e a gente já passou nesse período. E são as inquietações também que surgem em sala de aula, o Lucas está aqui presente, que ele é do 6º período, e que esta semana surgiu as inquietações, pronto, a Camila está ótima, essa semana surgiu as inquietações sobre a questão do processo de verticalização, principalmente que eles estão trabalhando no bairro de Petrópolis, né? E quando você e Camila já chamam a atenção para a gente não pensar de forma localizada, né? A gente pensar no contexto da cidade. Então, se você poderia fazer uma fala, vamos dizer, que aí você está vivenciando toda essa discussão do que, eu não posso dizer o que é ideal, mas o que seria para as nossas cidades, tá? Para cumprir essa função social da propriedade, essa relação, vamos dizer, processo de verticalização, com estabelecimento de recursos, estabelecimento de taxa de permeabilização, certo? Que aí os alunos às vezes deparam, poxa, professora, a taxa de permeabilização é tão alta para aquela área, tá entendendo? Eu não posso construir tanto, tem as suas limitações, ou então o recuo, ele é um recuo bem superior, ocupa quase todo o lote, aquele lote que eu tenho, e eu não posso edificar o quanto que eu gostaria naquela localidade. Então, se você puder fazer uma fala que você está vivenciando nesse processo de revisão, essa questão, relação verticalização, recuos, taxas, certo? Eu estou deixando assim, uma pergunta que ficou meio que aberta, né? Muito aberta aí, mas eu queria esse seu momento também de reflexões, que ficam essas inquietações em sala de aula. Professora, qual é o seu posicionamento sobre a questão da verticalização? Então, eu vou ali conduzindo, eu sempre digo que é para plantar uma semente neles, e eles ali conduzirem as reflexões dele. Eu vou puxar aqui Lucas, que ele levantou a mão, porque aí a gente, né, Camila, a gente começa já a fazer os encerramentos, por questões de horário também. Sara, aí essa riqueza, se deixar, a gente passa a noite inteira aqui batendo um papo como se estivesse numa mesa de bar, né, todo mundo ali conversando. Vai lá, Lucas. Então, o Lucas levantou a mão, vou também. Só complementando o questionamento, Ilda, se você poderia também, boa noite, né? Se você poderia também falar sobre a questão da densidade, né, que estão promovendo o aumento na densidade, né, nesse novo estudo aí do plano diretor, para 5, se eu não me engano. Aí eu queria saber mais também sobre isso. Que é o coeficiente, né, Lucas? Que acho que na missão. Tá? Uhum. Falar do processo de revisão do plano diretor requer um tempo só para isso, né? Porque tem sido um processo iniciado em 2017, gente. E a gente já está em 2021 e não acabou. Vocês podem imaginar que temos pano para manga para uma outra conversa extensa. Mas tentando relacionar essa nossa discussão com as perguntas de Uda e Lucas, eu diria o seguinte... Uda abriu, né? O que seu posicionamento sobre verticalização? Verticalização é uma tipologia construtiva. Verticalizar é uma opção projetual, né? A verticalização não é vilã nem mocinha.
ela é uma forma de estar no espaço urbano, da edificação ser estar no espaço urbano, que promove a intensificação do uso do solo, que promove um aproveitamento quantitativo maior do que uma edificação de um pavimento só, por exemplo, né? Sendo bem neutra, bem, né, seca em relação a isso. No entanto, a gente sabe que os padrões de verticalização normalmente são construídos em áreas valorizadas justamente para potencializar a valorização do solo e atrair, né, mais lucro, mais, enfim, apropriação do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista do mercado de terras, né, naquele espaço, e serve normalmente a verticalização a uma determinada classe. Então, quando a gente fala normalmente em grandes corredores verticalizados, em orla verticalizada, em bairros verticalizados, a gente normalmente associa a um determinado padrão construtivo, a uma determinada classe social que está ocupando. Em Natal não é diferente, né? O padrão construtivo das classes dominantes é mais verticalizado do que o padrão construtivo das classes populares. Então, daí a gente já pode fazer uma primeira leitura, né? O processo de revisão do plano diretor tem batido nessa tecla como se a verticalização, como se aumentar a altura, o gabarito das edificações, fosse necessariamente sinônimo de modernidade, de uma cidade do século XXI, quando a gente já sabe que isso é um pensamento ultrapassado, né? Verticalização e aumentar o gabarito das edificações é sim uma forma de potencializar os lucros do mercado imobiliário, é uma forma de potencializar a construção civil no sentido de determinado padrão construtivo e das consequências monetárias em cima disso. Isso a gente já sabe bastante tranquilamente, né? Então, a discussão que se faz é que aumentar o potencial de utilização do solo requer uma infraestrutura. E nós não temos, na maior parte da cidade, uma infraestrutura compatível com esse incremento que está sendo feito, que Lucas chamou a atenção. Ele perguntou da densidade, a gente tem trabalhado com coeficiente de aproveitamento e vinculado esse coeficiente, que significa quantas vezes eu posso construir no terreno, a uma única infraestrutura, que é de esgotamento sanitário. Essa é a proposta que está em vigor na minuta atual. Então, eu olho para as bacias de esgotamento sanitário e eu digo que ela pode recepcionar um potencial de até 5, podendo ultrapassar, Lucas, em alguns casos. Então, eu estou vinculando a capacidade de infraestrutura da minha cidade a um único sistema. E estou mostrando que o meu interesse é esse, de potencializar o uso do solo através de um determinado tipo de construção, que é a tipologia verticalizada. Então, eu estou flexibilizando parâmetros como, por exemplo, o gabarito, que a gente tinha uma leitura diferente para a zona densável e zona de adensamento básico. Não temos mais essa distinção, ou seja, eu olho para o meu território, eu vejo tudo igual, exceto o ZPA. Eu olho que toda a infraestrutura dos meus bairros são compatíveis com um adensamento acima do básico, que agora é 1, e eu digo, pode construir regulamentada no potencial da bacia. Então, eu tenho bairros como Lagoa Azul, cujo potencial construtivo, cujo coeficiente de aproveitamento é 5. No mesmo caso de Cidade Alta, por exemplo, que são bairros com uma infraestrutura completamente diferente. Então, para ser sucinta, né, o que está acontecendo no processo de revisão do plano diretor é uma ética urbana consolidada por um processo político e econômico de valorização de um determinado grupo social, dos setores produtivos e marcadamente da construção civil. A gente não está caminhando no horizonte de construir uma nova ética urbana pautada nessa comunhão de divisão igualitária dos ônus e bônus do processo de urbanização. Não está. A gente está novamente pesando a mão e subestimando a capacidade de infraestrutura, aliás, superestimando a capacidade de infraestrutura da cidade e colocando por terra os inúmeros históricos, os inúmeros aportes que já tínhamos no sentido da proteção ambiental, por exemplo, da proteção da paisagem, da proteção de comunidades socialmente vulneráveis. Então, a gente está olhando para a nossa infraestrutura de saneamento, que ainda está em construção, e dizendo, olha, você antes aguentava 3,5, agora vai ser 5. Você que lute. Está sendo assim, para ser bem simples em relação a isso. A taxa de impermeabilização, que a professora Uda comentou e que hoje está em 80%, foi colocada para 90% em edificações familiares, né?
né, no uso residencial. Isso é compatível com uma perspectiva de mudanças climáticas, de escassez dos recursos ambientais, de contaminação da água por rejeitos de esgotamento sanitário? Isso é compatível com a leitura técnica? Isso é compatível com a leitura crítica da infraestrutura que temos? Não. Então, a gente está tendo um movimento de superestimar algumas prescrições em detrimento da infraestrutura que temos. Então, a gente está rompendo com esse princípio que norteava, que continua norteando do papel, que é a relação entre infraestrutura e potencial construtivo, mas a gente, na prática, está quebrando, está rompendo com essas barreiras em função do privilégio a determinados agentes da produção do espaço em articulação privados e públicos, sem distinção nesse momento. Acho que Camila levantou a mão para fazer algum comentário. Posso, Uda? Acho que Uda travou aqui. Sara, gostei muito dessa sua resposta, assim, porque dá uma perspectiva ponderada do que a gente está vendo. E eu gostaria de fazer também algumas observações. A gente tem os instrumentos que são autoaplicáveis e os instrumentos que demandam regulamentação, certo? Então, o plano diretor, ele é um leque de instrumentos, e aí eu vou ter os instrumentos que, assim que for aprovado o plano diretor, eles já começam a valer, e outros que vão exigir que a gente comece um processo de regulamentação. Eu acho muito importante fazer um histórico também de que a gente não tem regulamentado os instrumentos que exigem regulamentação desde 2007. Então, a gente tem o plano diretor de 2007, mas a gente, ao longo desses 10 anos, não conseguiu fazer o processo de regulamentação. Então, a gente não tem zona de proteção ambiental regulamentada, tem algumas, né? São 5 regulamentadas, mas 5 pendentes de regulamentação. A gente só tem 4 áreas especiais de interesse social na cidade regulamentadas, a gente tem quase toda a cidade marcada com mancha de interesse social. Então, a gente tem uma diversidade de instrumentos que não foram aplicados com o plano diretor por falta de regulamentação. Então, quando a gente faz uma revisão desse plano diretor e a gente só fala sobre esses instrumentos como coeficiente de aproveitamento, densidade, que são os instrumentos auto-aplicáveis, que no momento em que o plano diretor ele foi aprovado, ele já entra em validade, a gente está desconsiderando um monte de histórico desses 10 anos de disputas, de conflitos, de discussões de interesse social, público, econômico, privado, enfim, de vários agentes que estavam ali falando sobre a cidade, construindo a cidade, que não foram considerados nessa revisão desse plano diretor. Então, isso é muito importante de ser reforçado, porque esses instrumentos que demandam regulamentação são geralmente instrumentos que são mais delicados. Então, quando você vai regulamentar uma zona de proteção ambiental, você vai estar falando sobre a questão ambiental, mas você vai estar falando sobre a questão social, porque vai ter uma grande quantidade de moradias irregulares dentro desses espaços. Você também vai estar falando sobre moradias irregulares de alto padrão, não só os de baixo padrão. Você vai estar falando sobre a propriedade, o uso da propriedade, você vai estar falando sobre vários aspectos que são delicados de ser discutidos. Você vai estar falando sobre carcinocultura, se você estiver aqui em Natal, você vai estar falando sobre turismo, você vai estar falando sobre vários agentes que vão estar ali naquela disputa e no conflito pelo território. Então, por que em 10 anos a gente não consegue regulamentar? E por que nesses últimos 5 anos que Sara está falando, de 2017 a 2021, a gente só está discutindo basicamente a mudança dos instrumentos, né, dos parâmetros urbanísticos, que são esses parâmetros autoaplicáveis e que geram tanto impacto sobre a nossa urbanização, nosso processo de urbanização. Aí eu gosto, quando a gente fala de verticalização, de fazer também um diferencial, certo? A gente tem a densidade populacional e a gente tem o coeficiente de aproveitamento. Então, o coeficiente de aproveitamento, ele não regula a densidade populacional. E esse é o grande conflito da verticalização. Por quê? Eu vou falar de 5 pavimentos aqui. Então, se eu tenho 5 pavimentos, uma família hoje tem mais ou menos 3 pessoas, 3, alguma coisa pelo IBGE. E ele tem ele tem 5 pavimentos, mas tem 4 unidades habitacionais por pavimento. Ele vai ter aí 60 pessoas morando. Mas se eu tenho um edifício com os mesmos 5 andares, mas eu tenho uma unidade habitacional por andar, eu estou falando aí de 15 pessoas morando. E quando a gente está falando sobre um processo de verticalização intenso que a gente vem vivendo
aqui em Natal, a gente percebe que em alguns cantos a gente vai ter uma densidade exagerada. Então, onde às vezes um empreendimento ele tem a quantidade de pessoas do bairro inteiro, e a gente vê em outras áreas uma densidade muito baixa, e apartamentos de 20 e 30 andares, um por bairro, uma unidade habitacional por andar, que faz com que você tenha um consumo de energia, um consumo da rede pública de energia, um consumo da rede pública de saneamento, um consumo da rede pública de água, um consumo da rede pública de transporte que é desigual. Então, a gente falar sobre verticalização, a gente está falando sobre ventilação urbana, a gente está falando sobre mobilidade urbana. Então, é a questão dos corredores, né? É muito comum a gente lembrar do exemplo de Curitiba. Que aí a gente chega lá em Curitiba, tem um corredor, você faz a verticalização e por aqui você coloca um transporte eficiente de massa. Né? E aí a gente começa a ter outras discussões. E a gente aqui não está falando sobre isso, né? Da revisão do nosso plano diretor. A gente está falando exclusivamente sobre parâmetros urbanísticos que aumentam o potencial construtivo. E por isso que Sara marca muito o para quem a gente está pesando a mão, digamos assim, né? Nesse momento de revisão. Acho que era isso, Sara. Só me chamo de Sarinha, mas Sara é quem Sara. Tá ótimo. Estamos em casa. E a gente até tá, sabe, só para complementar o que a Camila falou, a gente até tá falando sobre eixos de mobilidade urbana, mas a gente está falando de eixos de mobilidade urbana na revisão do processo de revisão do plano diretor, descolados da própria pauta da mobilidade. Então, a gente está falando dos eixos como novas áreas de extrapolamento, de adicionar potencial construtivo aos lotes lindeiros e aos lotes adjacentes. A gente não está falando, não está pensando esses eixos realmente voltados para o uso do transporte de massa, que a gente sabe que em Natal é precário, que passa por uma série de questões, desde de licitação até as transformações de linhas a bel prazer das empresas de ônibus, até o fato de que efetivamente nós não temos uma mobilidade de massa acessível, né? E que, coincidentemente, esses corredores estruturantes são também as áreas de maior valorização na cidade. Então, existem sobreposições, existem modelos de planejamento que a gente pode adotar como referência de outros estados, de outros municípios, de outros países, mas a gente sempre precisa transpor para a nossa realidade, para não acabar sobrepondo estratégias de planejamento que, ao invés de recuperar as possibilidades de diminuir os deslocamentos pendulares das pessoas, porque moram perto dos eixos, reforcem o valor daquela terra, reforcem a valorização do solo para uns e não para outros, e acabe com esses processos expulsando as pessoas que, por algum motivo ou outro, continuam morando perto dessas áreas valorizadas. Por algum motivo ou outro, que eu digo em função de inserção de instrumentos como as AIs, por exemplo, né? Mas aí a gente não está falando dessa pauta especificamente, porque, inclusive, gente, nem temos plano de mobilidade no município, né? Quanto mais entender o planejamento do município a partir de eixos estruturantes de mobilidade. E já aí outras questões que a gente pode entrar e discutir em um outro momento. Acho que Lucas levantou a mão novamente, não foi? Lucas. Só aqui, Sara. Isso, E aí, Sara, só uma... Lucas, perdão, só um minuto. E aí, Sara faz uma colocação, não temos ainda plano de mobilidade. Então, para vocês recordarem em sala de aula, né, o Estatuto da Cidade é de 2001 e ele exigia o plano de mobilidade. Então, 20 anos aí, a gente ainda não conseguiu ter um plano de mobilidade urbana, né, para Natal. Vai lá, Lucas. Uma das dúvidas que eu tenho é em relação ao processo. Na hora que o pessoal está fazendo um processo de estudo para novas mudanças do plano diretor, ele sempre busca referências de outras cidades, não é isso? Então, essas referências acabam que querem porque querem colocar essas referências dentro de Natal, só que Natal não tem uma estrutura, né? Para, tipo, como deixar um crescimento igual a João Pessoa, né? Que eles estão comparando muito João Pessoa, porque João Pessoa está com um crescimento bastante grande, né? Agora, um crescimento imobiliário, mas só que João Pessoa é uma cidade que está crescendo meio que planejada, né? Com estrutura, tem uma estrutura. Aqui não tem essa estrutura, né? Boa sua colocação, Lucas. A gente busca referências em outros municípios, mas a gente também, e aqui em Natal, por conta do nosso protagonismo no processo de discussão
de plano diretores e o plano diretor como motivador dessa discussão sobre a política urbana, a gente olha muito para trás da nossa própria trajetória também, né? E aí, quando eu digo a gente, é a cidadania e os movimentos que normalmente chegam junto para discutir o plano diretor. Porque a gente tem elementos, a gente tem um histórico de proteção à paisagem, às comunidades socialmente vulneráveis, de pensar a orla na sua dimensão, né, na sua extensão completa e não apenas recortes. A gente tem um histórico, a gente olha para esse histórico também, e por isso que em determinados momentos a gente conseguiu avanços no sentido de ampliar as proteções, de ampliar o nosso repertório no sentido de caminhar para essa outra ética urbana, sabe? A gente ampliou, por exemplo, de 94 para 2007 a quantidade de áreas de interesse social manchadas, as zonas de proteção ambiental foram regulamentadas, embora pararam, né, no meio do caminho, enfim. A gente tem que olhar, e a gente olha em Natal normalmente para o nosso repertório. Mas você tem razão, a gente olha também para importar muitos elementos discutidos em outras conjunturas. E isso não é de todo ruim. A gente pode aprender com essas expectativas, com essas experiências, né? E aí a gente pode modelar, aí sim, as nossas expectativas. Ainda sobre a questão dos eixos, muito interessante pensar que São Paulo já está, que também é uma cidade que adotou essa estratégia, né? Está repensando ou está avaliando as consequências da adoção dessa intensificação do uso do solo ao redor dos eixos, por uma coisa, veja bem, que não se discutiu com muita ênfase, que é a questão da acústica. Então, imagine você morar ao longo desses corredores de intenso transporte urbano, que pode ser subterrâneo, e aí faz menos barulho do ponto de vista da qualidade ambiental urbana, mas também de corredores de ônibus. Até recentemente eu morei na esquina da Xavier da Silveira com a Avenida Senador, com a Antônio Basílio, que são eixos, né, assim, movimentados do ponto de vista do trânsito, e o barulho de ônibus freando e carro buzinando é meu despertador matutino, é normal, a gente se acostuma. Imagine no contexto, como você falou, de uma outra cidade bem maior. Então, veja, ninguém cogitou, ninguém falou sobre essa questão da acústica no momento em que se colocou essa estratégia como importante do planejamento. Por que a gente não aprende com isso? Por que a gente não adapta? Não sei, quer dizer, sei, mas enfim, a gente está discutindo outras questões. Porque o interesse é outro, né? Então, é importante pegar essa referência, mas pegar essa referência já no momento de avaliação pós-implantação, né? Porque a gente precisa pensar adiante, a gente não pode estar sempre pegando esse movimento, esse fluxo retardatário e sempre aliar a implantação desses novos instrumentos, essas novas perspectivas de planejamento com a nossa realidade e, sobretudo, com a nossa infraestrutura, não projetada, não futura, mas com a que está atualmente operada, com a que está atualmente instalada, com a que está em operação e em vias de finalização de obras, né? Então, a gente tem que trabalhar com esses prazos sensíveis, civilizados, vamos dizer assim, para não acabar extrapolando limites e acontecendo o que aconteceu, por exemplo, no caso de Ponta Negra. Vocês todos são muito novos para lembrar, né? Quando se permitiu um potencial adicional de construção, um movimento de construção de estação de tratamento, e aí essa estação de tratamento de esgotos não deu conta, o esgoto transbordou, né? E aí se regrediu, desse ponto de vista, na concessão de potencial construtivo, porque a infraestrutura não aguentava. Então, teremos isso ao longo da cidade toda agora? É uma probabilidade bastante, que se avizinha bastante, né? Que está bem em cena. Sara, muito obrigada, tá? A gente acho que ficaria aqui a noite inteira nessa discussão. Você já entrou aí com Ponta Negra, eu participei, assim, na época eu estava fazendo faculdade ainda, quando veio essa alteração aqui de aproveitamento de gabarito, foi uma loucura, tá? A gente como morador, acho que Camila deve estaria ali, acho que Camila ainda estava começando o curso, não sei, eu estava um pezinho ali pensando em fazer arquitetura, mas eu vivenciei. E aí a gente foi lá com a Associação dos Moradores, foi aquela participação, vamos dizer assim, né, da própria população do conjunto e reverter a situação que se encontrava naquele momento. Acho que isso aí foi em 2004, não me recordo muito bem, de 2003, 2004, 2005. Eu já estava fazendo o curso de arquitetura, então foi assim, meus primeiros contatos, vamos dizer,
na área de planejamento urbano, que foi riquíssimo. Que isso aí é até um convite, tá, para vocês também participarem, vocês estão em formação, isso é importantíssimo. Sara está aí no Fórum Direito à Cidade, nessas discussões de plano diretor, então, entre em contato com ela, se quiserem participar e tudo mais, aprender cada vez mais. Como eu digo, eu também aprendi bastante, gostaria de aprender um pouco mais aí com vocês, Sara, mas vamos encerrar, né, que eu acho que você já está aí cansada também nesse momento de fala, agradecer bastante pelo seu conhecimento, sua expertise sobre a temática, Camila também com a participação, acho enriquecedora aí, vem tendo outras visões, né, os professores participando, os alunos participando também, gente, né, desse diálogo, Lucas, Eider, tá? Então, assim, ficam inquietações, ficam indagações para a gente constantemente, não só para vocês, para a gente também, tá? A gente está sempre em formação e aprendendo em conjunto com vocês. E aí, quando tiver uma pergunta, faz. É aquela coisa, tem uma pergunta, não pensa que é uma perguntinha simples de nada, não. Aquele simples a gente começa a se transformar e abrir aqui para um debate, né, para outras questões também. Então, agradecer mesmo, tá, Sara? A gente com certeza vai convidar você em breve para outros debates aqui, até para a sala de aula, né, que vários alunos ouvirem outros. A Rodrigo aí está batendo palma, tá? Então, infelizmente, a gente não pode aqui, né, você ouvir os aplausos, mas agradecer bastante. E a todos também que ficaram até agora, tá bom, gente? Então, coração, obrigada. Obrigada, gente, e até a Eu próxima. agradeço também, viu, pela oportunidade, porque eu que solicitei, eu lembro, assim, eu solicitei a Camila uma palestra em relação a essa temática, e a Camila pegou e trouxe, pegou a ideia e trouxe. Muito obrigado também, Camila, por Não, pegar é isso essa mesmo, ideia. viu, Lucas? Trazer o que vocês solicitam para a gente também como demanda é muito importante para a gente conversar sobre o que vocês querem conversar também, certo? Complementar. Gente, eu vou aproveitar, agradecer a Uda e a Sara e vou convidar vocês para o próximo webinar, né? Então, fiquem ligados aí no nosso Instagram e nas divulgações. Nós teremos um próximo momento conversando sobre o Código de Obras, em seguida sobre legislação ambiental, e no CONIT nós vamos trazer a discussão sobre a revisão do Plano Diretor de Natal. Então, essa discussão que floresceu aqui hoje, ela vai estar junto do pessoal de Direito, junto com o pessoal de Arquitetura e Engenharia, a gente vai fazer uma mesa plural, né, diversa, para a gente conversar sobre a revisão do Plano Diretor do Natal. Tá bom? Então, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Sara quer fazer alguma fala? Tá. Não, só agradecer pelo convite, sempre bom estar com vocês, aprendo muito com vocês duas, referências para mim também, né, nesse contexto do curso e agora como profissionais. E obrigada aos meninos e meninas que ficaram até aqui agora. Até a próxima, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada para todos, tá? Obrigada mesmo.